Olá, meu nome é Vivian, eu sou zootecnista e atualmente sou aluna de doutorado na Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora doutora Simone de Oliveira. Eu faço parte também do LEPNAN, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Nutrição de Animais Não Ruminantes, que atualmente é coordenado pelo professor Dr. Alex Maier. Esse trabalho que eu já apresento resultados a vocês, ele é parte do meu experimento de mestrado, no qual nós avaliamos qualidade de carne de frangos que receberam fontes de selênio na dieta final e foram abatidos em diferentes idades. E esse resumo, ele traz algumas das variáveis que foram avaliadas nesse estudo, e ele é intitulado como atributos de qualidade de carne de frango suplementados com o selênio na dieta final. O foco principal desse trabalho é estudar fontes de selênio no período final de criação dos animais. Primeiro, porque o selênio ele é um elemento essencial na nutrição, e também porque, dependendo da origem da fonte desse mineral, ele tem um alto custo de formulação. O selênio, a gente já sabe que é um dos minerais que é fornecido via premix na dieta, e comercialmente é possível encontrá-lo na sua forma inorgânica de selenito de sódio e orgânica de selênio aminoácidos. E, metabolicamente, uma das atividades mais importantes que o selênio desempenha é como um agente antioxidante no sistema, principalmente porque ele faz parte de enzimas selenodependentes, como é o caso do grupo de enzimas da glutationas peroxidases. Falando então sobre níveis de suplementação de selênio na dieta, hoje ainda existe uma grande divergência nesses níveis que são estabelecidos na literatura, mas já se sabe que quando o animal ele se encontra em um quadro de deficiência muito severa, ele começa a apresentar sinais que serão prejudiciais ao seu desempenho, como, por exemplo, menor ganho de peso, maior conversão alimentar, altas taxas de mortalidade, problemas no sistema imunológico e até danos que podem afetar a qualidade final da carne. Considerando, então, esse sistema intensivo de produção de frango de corte no Brasil, esses animais eles estão sujeitos a uma condição que nós chamamos de estresse oxidativo, que nada mais é um desequilíbrio entre a produção de substâncias danosas, no caso, os radicais livres, e a atividade de agentes antioxidantes que são capazes de remover esses radicais e proteger as células contra os possíveis danos. Só que mais importante do que a fonte de selênio escolhida é a biodisponibilidade da mesma. Ou seja, quanto que o animal ingere e quanto que ele aproveita dessa fonte. E já se sabe que fontes orgânicas, elas apresentam maior biodisponibilidade do que fontes inorgânicas. Ou seja, a ave consegue aproveitar melhor esse mineral de origem orgânica e excreta menos para o ambiente. E quando essa absorção ela é mais efetiva, ela pode afetar não só o desempenho do animal, mas também melhorar visualmente atributos de qualidade de carne que vão influenciar diretamente na escolha do consumidor. E para avaliar fontes e dosagens de selênio no período final da criação de frango de corte, nós fizemos um experimento que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade, e logo após isso começamos a executar esses experimentos nas dependências da Fazenda Cambiri, que pertence à Universidade Federal do Paraná. Para isso, nós utilizamos 120 frangos Kobe com 1 dia de idade. Esses animais foram criados sob condições de manejo tradicional até atingir 42 dias de idade. Nesse período, eles receberam dietas formuladas conforme cada fase de produção e água à vontade. Só para ressaltar, essas dietas elas foram fabricadas usando um premix comum com 200 miligramas de selenito de sódio. O período experimental propriamente dito, ele foi de 12 dias, ou seja, foi contado a partir de 42 dias até 54 dias de idade dessas aves, no qual elas receberam essa dieta especial sem inclusão de selênio no premix, para que assim nós pudéssemos ter controle efetivo da dose da fonte exata que ia ser testada. E durante esses 12 dias nós realizamos 4 abates, ou seja, um abate a cada 3 dias,
sendo o primeiro aos 45 dias de idade, o segundo com 48 dias, o terceiro com 51 e o quarto abate com 54 dias de idade. Durante esse período, as aves elas foram distribuídas em 3 tratamentos, sendo o primeiro tratamento com a fonte inorgânica, de 300 mg de selenito de sódio por quilo de ração. O segundo tratamento com a fonte orgânica, com 200 mg de hidroxiselenometionina. E o terceiro, que era uma mistura de 100 mg de cada fonte por quilo de ração. Em cada um dos 4 abates, 10 aves foram selecionadas de forma aleatória em cada tratamento. Elas foram submetidas a um período de jejum alimentar e posteriormente foram eutanasiadas. Ao final desse processo de abate, as carcaças elas foram seccionadas e a porção do peito foi coletada e armazenada para a realização das análises de qualidade 24 horas depois do abate. E nesse caso eu trago os resultados de análise de pH, perdas por cocção e capacidade de retenção de água. Então, após essas análises laboratoriais e o tratamento dos dados obtidos, nós vimos que para o atributo de pH 24 horas pós-abate, a fonte de selênio ela não teve um efeito significativo, mas, por outro lado, nós vimos que a idade das aves ao abate influenciou nos valores de pH da carne. Nesse estudo, nós vimos valores mais altos de pH dos animais abatidos aos 51 dias de idade, e isso pode ser justificado pelo efeito cumulativo que a seleção genética promove no metabolismo do animal, onde animais com peso mais alto ao abate apresentam um estoque de glicogênio muscular menor no momento do abate, proporcionando assim uma menor propensão de conversão ao ácido de ácido lático. Quanto aos valores de perda por cocção, nós vimos que nas condições desse nosso estudo, houve efeito da fonte de selênio e da idade ao abate. Dos animais que receberam somente a fonte orgânica de hidroxiselenometionina, apresentaram os valores mais baixos, e que, segundo alguns autores, isso se justifica pela melhor efetividade que o selênio orgânico exerce na integridade e na estabilidade de membranas. E já na questão da idade, nós vimos que os animais mais jovens, quando abatidos aos 45 dias de idade, são os que apresentaram valores mais baixos de perdas por cocção. Isso pode ser explicado pela questão da solubilidade das proteínas musculares. O terceiro atributo analisado foi capacidade de retenção de água, que teve um efeito significativo somente quanto à idade dos animais. Nós vimos que os animais abatidos com 51 dias de idade, eles apresentaram valores mais elevados. E isso pode ser justificado pela quantidade, composição e distribuição do tecido conjuntivo desses animais mais velhos. Lembrando que capacidade de retenção de água é um dos fatores cruciais nas propriedades funcionais de processamento de produtos carnes, sendo que uma vez que essa capacidade seja mais alta, ela pode minimizar a perda de umidade durante o processo de cozimento e melhorar a maciez e suculência da carne. Portanto, nas condições que nós tivemos nesse trabalho, nós vimos então que a fonte de selênio orgânica, na forma de hidroxiselenometionina, ela teve efeito significativo na variável de perdas por cocção, e a idade ao abate foi significativa para as 3 variáveis analisadas, apresentadas nesse resumo. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para esclarecer eventuais questionamentos. Meu e-mail é vivian.vieira@ufpr.br, caso alguém queira entrar em contato. Ok? Muito obrigada.